Rádio T apresenta entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. Agora são 7h10. Bom dia para você, ouvinte da Rádio T. Estamos com news para Ponta Grossa e toda a região dos Campos Gerais. Hoje, 27 de setembro de 2016, uma terça-feira. Eu sou Clarison Cava e comigo Marely Martins. Bom dia, Marely. Bom dia, Clarison. Bom dia para você, ouvinte do T-News. E nós damos sequência hoje a mais uma entrevista, da nossa rodada de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Lembrando que a entrevista começa agora e terá duração de 40 minutos. E hoje nós recebemos o candidato Júlio Killer, do PMB. Bom dia, candidato, tudo bem? Bom dia, Clarison. Bom dia, Marely. Bom dia, ouvintes da T. E nós já começamos perguntando ao senhor, primeiramente, em relação à ruptura, ao seu desligamento com o atual governo de Marcelo Rangel. O senhor foi secretário de Assistência Social dessa gestão, esteve com o grupo do atual prefeito por muito tempo, inclusive como vereador, o senhor também sempre votou favorável ao atual governo. Nós gostaríamos de saber por que o senhor decidiu deixar esse grupo e se tornar candidato. Proposta de governo. Nós temos uma proposta, juntamente com o nosso grupo e a coligação que foi feita, muito melhor para a cidade. Nós estivemos sim com o prefeito atual e defendemos uma aliança com ele no passado, que já se desfez, e nós temos uma proposta muito melhor para cuidar da população e ter um atendimento direto às pessoas muito melhor do que tem sido feito. Agora, houve um desentendimento com o grupo do governo de Marcelo Rangel? Não. Eu entendo com naturalidade esse desligamento, até porque o nosso grupo fez muito por ele, né? Então, nesse momento, nós temos uma nova campanha e uma nova proposta muito melhor do que foi feito nesses últimos 3 anos e meio, e também dando a oportunidade para que ele fizesse o trabalho dele. Nesse momento, nós continuamos o caminho com o grupo cada vez mais coeso, em busca de uma cidade melhor e que possa se desenvolver. O grupo de Marcelo Rangel considera o senhor um traidor. O senhor acha que o senhor realmente traiu o grupo? Não, de forma alguma. A traição, ela não significa... A nossa candidatura não significa traição de forma alguma. Nós estivemos ao lado e dando estrutura para que ele governasse durante todo esse tempo. Infelizmente foi um mandato muito ruim, mas ele teve toda a estrutura e o acompanhamento do atual grupo do Júlio Killer para que pudesse fazer um bom mandato. Mas essas críticas, o senhor acha que não caracteriza esse momento? Não, eu acho que é desespero, então, na verdade, do prefeito Marcelo. Por que o senhor saiu só no final do mandato? Por que o senhor esperou tanto tempo para ver que o grupo não era bom? Não, na verdade, eu fui secretário municipal de Assistência Social, o melhor avaliado, transformei a Secretaria de Assistência Social em atendimento puro às pessoas e fiquei até o último minuto para não deixar as pessoas na mão, para não deixar as instituições na mão. Fiz um grande trabalho lá, criei o alimento para celíaco, criei a unidade móvel do CRAS, criamos o trabalho para a mulher vitimada e fiz uma transformação naquela secretaria. O senhor fala que é só a secretaria que funcionava? Eu contribuí para a cidade melhorar. O senhor acha que é só a sua secretaria que funcionava? A minha secretaria funcionou sim, e nós transformamos ela de um local esquecido e praticamente sem estrutura num local estruturado e que atende muito bem as pessoas. O senhor hoje faz várias críticas ao atual governo, ao qual o senhor fez parte, principalmente em relação ao número de cargos em comissão. São mais de 300 cargos em comissão, inclusive daqui a pouco nós vamos falar sobre as suas propostas em relação a isso. Mas quando o senhor faz essas críticas, o senhor esquece de dizer que só o senhor tinha 37 cargos em comissão na atual gestão. Não sei da onde que você tirou isso, Marely. Sinceramente, eu não sei da onde que você tirou esses números. Então, quantos cargos o senhor tinha na atual gestão? Eu, na verdade, tinha as pessoas que administravam junto comigo a secretaria. Algumas pessoas que administraram, tinham um cargo de direção e que fizeram esse grande trabalho na Secretaria de Assistência Social. Eu não tenho problema algum de falar sobre isso, porque esses números aí que você está falando, eu não sei de onde são que você números tirou. Levantados dentro da própria prefeitura. Mas está escrito lá Júlio Killer? Olha, Marely, sinceramente, isso é um desleixo até da tua parte,
porque eu tinha cargos, sim, de confiança que me fizeram transformar a Secretaria de Assistência Social na melhor secretaria do governo municipal. Todos os cargos trabalhavam muito, das 7 da manhã, às vezes até às 7 da noite, fazendo um grande trabalho. Agora, me passar uma situação dessa, constrangedor no mínimo. Por que agora o senhor defende tanto esse corte de cargos em comissão, sendo que como vereador, por exemplo, o senhor votava a favor, o senhor votou favorável ao aumento de cargos em comissão? Aí você está falando a verdade dentro daquilo do conhecimento das pessoas. Naquele momento, o prefeito atual tinha acabado de se eleger, o Brasil vivia um momento diferente, os técnicos do prefeito vieram até os vereadores, que são 23, e passaram uma condição melhor para o futuro da cidade, com uma arrecadação muito maior do que a prevista. E nós, claro, os vereadores, a partir do momento que você elege o prefeito, você tem que dar estrutura para que ele trabalhe, para que ele faça um bom trabalho. E naquele momento era interessante para o município que essa reforma administrativa acontecesse. Não deu certo, não foi para frente, por isso a população tem que trocar. O prefeito não é bom naquilo que ele faz. Hoje nós temos uma proposta diferente para a cidade, porque o Brasil vive um momento delicado e difícil. A estrutura administrativa do município cresceu demais. E é preciso alguém com coragem para fazer uma gestão diferente e para que sobre recursos livres para investimento. E eu sou a pessoa correta para este momento. Aproveitando falando da Câmara Municipal ainda, o senhor foi favorável ao aumento de 15 para 23 vereadores na votação que aconteceu na Câmara Municipal. E por que o senhor também achou melhor esta oportunidade de aumentar também o número de vereadores do município, como também do cargo de comissão? Então, na verdade, as duas perguntas não têm relação uma com a outra, porque nós estamos falando de um poder executivo e de um poder legislativo. Eu continuo favorável aos 23 vereadores. E isso é claro em todos os meus discursos. Se o senhor pegar meus discursos, são os discursos mais coerentes enquanto vereador. Porque o município ganhou muito mais em debate, em discussão da cidade com o aumento do número. Nós temos uma discussão muito maior, a criação de novas comissões, e isso eu quero também no meu governo para que me policiem, para que me ajudem a fazer um bom mandato. Então, eu não tenho relação alguma um com o outro e eu defendo ainda a permanência dos 23 vereadores. Ainda dentro do seu mandato como vereador, o senhor votou favorável ao aumento do valor do IPTU, aumento da taxa de lixo, quer dizer, impostos que penalizam a população. Por que o senhor votou favorável a isso, sabendo que a população seria prejudicada? E se o senhor for eleito, o senhor vai continuar insistindo nessa política de aumentar impostos? Conforme falei anteriormente, o Brasil vivia um momento diferente e o prefeito tinha acabado de se eleger. Mostrando toda a estrutura administrativa do município, nós erramos. E agora tem um novo governo pela frente. Eu serei o prefeito que não aumentará impostos. Vou trabalhar com criatividade, utilizando os recursos que nós já temos. No meu mandato de secretário de Assistência Social, consegui perceber o tamanho da estrutura administrativa e que não é tão difícil de tocar assim. Não é difícil ser prefeito. Basta você fazer o dever de casa. Basta você gerenciar os recursos que entram. E é isso que eu vou fazer. Vou investir nas pessoas aquilo que se arrecada hoje. Não teremos aumento de impostos no meu governo. Agora, candidato, um dos assuntos também dentro da Câmara Municipal e que foi alvo de polêmica dentro da atual legislatura, no começo, foi o sequestro da vereadora Ana Maria, que fazia parte do PT, que ocorreu em 2013. E houve uma declaração naquela época, e que veio à tona agora nas eleições, nas redes sociais, na TV Cantum, de Laranjeiras do Sul, de um assessor da vereadora Ana Maria, o Idalécio Gouveia, que o senhor foi um dos articuladores do esquema que resultou nesse falso sequestro. Tem essa oportunidade. O senhor teve essa participação nesse esquema? É lógico que não. Não sei se acompanhava naquela época, mas o depoimento, a reportagem, a declaração feita pelo delegado que veio e cuidou do caso, se eu não me engano, o Grupo Tigre, deixou bem claro o auto-sequestro da vereadora.
Não tenho problema nenhum em falar isso. As pessoas querem requentar alguma coisa que na época foi tentado me impor. Eu não tive nem o meu telefone seguro pela polícia na época. Teve vereadores que teve. Por que ninguém fala dos vereadores? Eu não fui chamado sequer uma vez para qualquer tipo de depoimento naquele momento. Alguns vereadores foram. Por que não falo dos vereadores? Eu não ganhei nada com isso. Eu não fui presidente da Câmara, não me tornei presidente da Câmara naquele momento. Qual era a real chance de eu ser presidente da Câmara? Então eu não ganhei nada com o presidente da Câmara e não ganhei nada com as comissões também da Prefeitura. Quais foram os únicos que ganharam na condição daquela situação errônea da vereadora? O presidente da Câmara, que vocês sabem quem são, e o prefeito. Só que ninguém coloca isso para eles. O senhor acha que eles articularam alguma coisa? Não, é você que está dizendo, claro. Eu só estou perguntando. É que eu não vi suas perguntas nesse sentido para os dois. Então é fácil vir aqui e falar, até papagaio fala. Agora, preste bem atenção na reportagem do delegado que solucionou o problema no dia. E encerramos o assunto por aqui. Ainda não, porque tinha uma comissão que pediu o arquivamento desse processo, inclusive na Câmara dos Vereadores, a qual o senhor fazia parte. Essa comissão tinha um posicionamento, inclusive, pedindo o arquivamento desse processo contra a vereadora Ana Maria. Por que o senhor acha que... Não tínhamos fatos legais naquele momento. O senhor tinha algum receio? Nenhum receio. Não tinha os fatos legais naquele momento. E depois, na segunda condição, foi colocado sim para que ela saísse da Câmara. Foi colocado sim. Por que você não fala isso? Porque quem tem que responder as perguntas aqui é o senhor. Mas por que você fala tendenciosamente? O senhor está sendo um pouquinho indelicado não, senhora. Aqui. E nós vamos continuar fazendo as perguntas, porque o senhor está aqui para responder. Por favor. O senhor estava envolvido ou não no sequestro da Ana Maria? Marielle. Não estava, e isso está bem claro. Preste bem atenção naquilo que aconteceu no passado. Ok. O senhor fala que é preciso uma boa gestão e administrar os recursos com responsabilidade, mas como secretário de Assistência Social, o senhor acabou deixando atrasar alguns recursos dos programas como Restaurante Popular, que chegou até a fechar a unidade de processamento de pão. Também houve atraso de repasse, por exemplo, para as entidades. Como o senhor, a gente sabe que todo secretário tem o seu poder de administração, como que o senhor não conseguiu administrar esses repasses, o orçamento da secretaria? Em primeiro lugar, o Restaurante Popular, realmente, houve um atraso no pagamento, e a empresa começou a dar problemas com naturalidade. Quem faz os pagamentos e quem organiza os pagamentos da prefeitura é a Secretaria de Gestão Financeira. A Secretaria de Gestão Financeira é que controla o recebimento de todo o município, a arrecadação de todo o município e acaba fazendo os pagamentos. O senhor não tinha autonomia? Nenhuma. O senhor não tinha que gerenciar esses recursos? Nenhuma. Quem faz os pagamentos, é importante que preste atenção, é a Secretaria de Gestão Financeira. Mas eu, sobre o Restaurante Popular, quero falar muito bem para vocês. O Restaurante Popular, depois da empresa abandonar os serviços, eu acabei pegando ele para a prefeitura para fazer um bom trabalho. Nós, com funcionários nossos da secretaria, alguns deslocados de outras secretarias, acabamos atendendo a população e percebemos que economizamos 40% daquilo que era gasto com a empresa. Então, eu tenho tranquilidade em falar. E foi gestão diferente, administração. Administramos bem o Restaurante Popular e se tornou em qualidade ao serviço para a comunidade. Mas se foi tão bem administrado, por que chegou a faltar recursos? Por que chegou a fechar o Restaurante Popular? Porque quem faz os pagamentos, Marielle, esse é o problema. Eu acabei de falar para você, é a Secretaria de Gestão Financeira. E você tinha que chamar aqui daí o secretário da pasta. Eu Mas fiz o senhor não uma tinha bela responsabilidade nenhuma, administração. só os outros que tinham responsabilidade? A minha administração foi feita, a minha responsabilidade foi feita. Faça uma pesquisa no Restaurante Popular e pergunte como é o atendimento hoje e como era o atendimento antes. Ainda falando E eu sobre... não terminei de responder sobre as instituições. Okay. Também fui a pessoa que deu liberdade para que as entidades pudessem fazer um grande trabalho na nossa cidade. Se não paga, é um problema do secretário de Gestão Financeira e também do prefeito.
eu fiz minha parte. Fizemos alguns eventos onde houve uma arrecadação muito grande pelas instituições. E também peço para que pergunte aos presidentes e aos funcionários das instituições quem é Júlio Killer e qual trabalho ele fez por elas. Pode ter certeza que você não vai se surpreender, Marielle. O senhor fez uma grande propaganda, inclusive, sobre essa questão dos recursos que são repassados para as entidades sociais, aumentaram na sua gestão. Temos informações de que eram em torno de 700 mil e depois passaram para 1 milhão e 400 por mês. Porém, o senhor já destacou aqui que tiveram vários problemas, inclusive esses recursos não são repassados de forma integral. Nesse sentido, já conhecendo o orçamento, que o senhor não pode dizer que não conhecia, já conhecendo o orçamento da Secretaria de Assistência Social, dizer que iria saltar de 700 mil para 1 milhão e 400, aproximadamente esse valor para as entidades, também não era responsabilidade sua, já sabendo que a Prefeitura não teria condições de fazer esse repasse, que até hoje, inclusive, enfrenta problemas? Quem conhece o trabalho das instituições sabe o que eu estou falando. O custo para atender a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência e o idoso é 30%, 1/3 daquilo que o município gastaria. E o município faz muito pouco por essas entidades ainda. Muito pouco. O município deveria dar estrutura maior e melhor para que elas tivessem um bom trabalho. Eu fiz na minha administração. Se o prefeito não pagou, é um problema dele. Eu fiz. Hoje eles têm uma condição e uma capacidade muito maior de atender a criança, o adolescente, a pessoa com deficiência e o idoso, do que tinha no passado. Nós saltamos de 9 milhões de reais para 14 milhões de reais. E fizemos um trabalho em conjunto com o Conselho Municipal de Assistência Social maravilhoso. As pessoas são melhores atendidas hoje. Agora, se não faz o pagamento, eu não recebo essa crítica para mim. Agora, candidato, o senhor, na sua campanha, na contabilidade de despesas e receitas no site do Tribunal Superior Eleitoral, consta que sua campanha arrecadou pouco mais de 45 mil reais e o senhor declarou ter gasto aproximadamente 235 mil reais. E o senhor fala de gestão, de saber administrar os recursos, que o senhor soube administrar dentro da Secretaria de Assistência Social, mas o senhor não está conseguindo gerir a sua campanha. Eu não estou conseguindo gerir. Isso é um absurdo escutar uma coisa dessa. Não, nós vamos perguntar isso para todos os candidatos. O que acontece, na verdade, é o seguinte: eu sou o único transparente. Isso você pode falar. Porque eu já coloquei nos gastos toda a previsão minha de gastos até o final da campanha, que são 200 e tantos mil. E a arrecadação está acontecendo para passo, porque eu tenho que colocar de 3 em 3 dias aquilo que se arrecada e aquilo que se gasta. Esta previsão de 200 e poucos mil é a previsão do meu gasto em campanha. Então, o senhor não tenha dúvida que a prestação de contas do Júlio Killer será a mais transparente e tranquila de todos os outros. E a menor também, que eu não tenho muito recurso, mas nós estamos fazendo um grande trabalho. Por falar em transparência, é natural que, com a proximidade das eleições e principalmente com a imagem do deputado estadual Márcio Paulick em sua campanha, muitas pessoas, é claro, querem saber como é que isso se deu, até porque o senhor vinha de um outro grupo, agora, claro, com o apoio de Márcio Paulick, que é, teoricamente, um desafeto da gestão municipal, principalmente de Marcelo Rangel. O que eu gostaria de saber, na verdade, é se o senhor, por exemplo, ganhar as eleições. Como é que vai ser essa administração? Qual vai ser a influência que Márcio Paulick terá na sua administração? Na verdade, Marielle, o meu grupo chama-se Ponta Grossa. Sou um candidato comprometido com a cidade. Não sou comprometido com o governo estadual, também não comprometido com o Roberto Requião. Sou o candidato da cidade de Ponta Grossa. O Márcio Paulick tem que tirar o chapéu para ele, porque ele resolveu, mesmo tendo 40% das intenções de voto, ele resolveu manter o seu mandato e cumprir até o final, não fazendo pouco das cidades vizinhas que o elegeram, não fazendo pouco dos seus eleitores de Ponta Grossa. O meu adversário recebeu 62.700 votos em Ponta Grossa e não está nem aí com eles, porque ele quer ser prefeito de Ponta Grossa. Então o Márcio Paulick tem que tirar o chapéu para ele. É o meu maior apoiador junto com o PDT, porque me deu mais tempo de televisão e sequer me pediu qualquer coisa em troca. Vai governar comigo,
vai me ajudar a fazer a gestão do município, pensando numa cidade melhor, sonhando com uma cidade em desenvolvimento. Então o meu grupo é Ponta Grossa, porque eu tenho compromisso com essa cidade. Agora, como que o senhor vai governar só ao lado do Márcio Paulic? É importante que a gente sabe que nós temos, por exemplo... Não, eu tenho 9 outros partidos os junto candidatos, um é candidato a deputado federal, candidato a prefeito aqui, o deputado federal Léo Machado, outro é do grupo do Marcelo Rangel, aí temos outras lideranças aqui em Ponta Grossa que também são ligadas ao grupo de Marcelo e de Eliel. Então o senhor conta com um deputado. Como que o senhor vai trazer recursos para a cidade com pouco apoio? Com relação aos 2 deputados federais, eles têm que trabalhar por Ponta Grossa. Os deputados federais podem colocar de emenda impositiva pelo menos 15 milhões de reais por ano para a cidade. E os 2 vão ter que fazer isso porque o prefeito vai conversar com os 2 para que isso se torne realidade. É bom deixar claro aqui que o candidato Eliel, se tiver sucesso em sua campanha, vai fazer com que o seu suplente assuma. E o suplente é de Curitiba, Ângelo Vagnoni. E isso vai causar uma falta de investimentos em nossa cidade, não tenha dúvidas disso. Mas eu vou gerenciar de forma correta, tendo liberdade para chegar no gabinete do governador e conversar com ele sem dever nada, sem estar comprometido com a sua próxima campanha, sem estar comprometido com a campanha de quem ele indicar. E da mesma forma, o governo federal não tem o compromisso de fazer votos para ninguém do governo federal. Não tem o compromisso de fazer votos para ninguém do governo estadual. Então, estou tranquilo em fazer uma gestão séria, competente e criativa. Aliás, a população pontagrossense tem a decisão de escolher no dia 2 se continua do jeito que está, se está feliz com o que está acontecendo, ou melhor, com o que não está acontecendo, ou deixar o PT governar de novo a cidade. Essa é a decisão no dia 2. Como é que o senhor encara as críticas vindas de seus adversários de que o senhor, na verdade, é um laranja de Márcio Paulic ou um fantoche, como dizem os adversários? Como é que o senhor encara isso? E que o senhor não é a terceira via? De maneira bem tranquila. Na verdade, eu não sou mais a terceira via, eu sou a segunda via. Nós, pelas nossas pesquisas, nós já estamos em segundo lugar. E como eu falei, o deputado Márcio Paulic vai nos ajudar a fazer um bom mandato. Vai nos ajudar a gerenciar a cidade. Teremos liberdade de fazer um grande trabalho, sem amarras políticas, sem ter dado secretarias ou oferecido cargos para outras pessoas que pudessem fazer parte desse governo. Estou tranquilo, deputado Márcio Paulic tem ido às ruas comigo, nós temos sido muito bem recebidos num governo, para um futuro governo que será um sucesso em nossa cidade. Nós vamos ao intervalo comercial. Na sequência, voltamos conversando ainda com o candidato Júlio Killer, do PMB. Estamos de volta com as entrevistas dos candidatos à Prefeitura de Ponta Grossa. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação. 7h36, nós voltamos com a série de entrevistas aqui na Rádio T. Hoje nós estamos conversando com o candidato Júlio Killer, do PMB. Já voltando o tempo, o senhor tem mais 18 minutos. O senhor está dizendo que vai colocar ar-condicionado em ônibus e, no entanto, até hoje problemas do transporte coletivo são os mesmos, aí de gestões passadas, problemas de superlotação. Por que o ar-condicionado e não resolver o problema básico depois de pensar no ar-condicionado? E vou fazer mais. Eu vou reduzir a tarifa nos horários que não são de pico no transporte coletivo. Estudei profundamente a planilha e é perfeitamente possível fazer isso. Dessa forma, estarei tirando um bom número de pessoas do horário de pico, dando uma possibilidade maior que as pessoas tenham um pouco mais de conforto nesse horário. Então, além do trabalho de Wi-Fi e ar-condicionado, que é um merecimento, a empresa tem que fazer o transporte com qualidade. E nós vamos exigir isso no nosso governo. Então, além do ar-condicionado e também do Wi-Fi, nós teremos tarifas menores
nos horários que não são de pico, fazendo assim com que aquelas pessoas que não têm obrigação, ou melhor, responsabilidade de sair naquele horário, possam fazer nesses horários que não são de pico, tendo uma qualidade, dando uma qualidade melhor também para aqueles que fazem o seu horário de pico. Vamos entender melhor um pouquinho essa proposta, porque hoje, com as condições do transporte coletivo, com superlotação, sem Wi-Fi e sem ar-condicionado, já temos uma tarifa que é cara, e isso é fato, dá para perguntar isso para qualquer usuário, que realmente a tarifa não corresponde à qualidade do transporte. Agora, o senhor disse que vai colocar Wi-Fi, que teremos o ar-condicionado nessas linhas que o senhor citou do Sem Parar, e a tarifa ainda vai ser menor. Como assim? Como que o senhor vai fazer isso? Administrando. Nós temos um contrato que foi feito horroroso para a cidade. Foi feito pelo PT em 2002. Então é bom prestar atenção. Quem quer o PT de volta no governo da cidade, em 2002 o responsável por essa besteira que foi feito com o município foi o então prefeito Péricles de Oliveira Melo, onde fez um edital horroroso para a cidade e que nós sofremos até hoje com isso. Não há fiscalização do município com relação à empresa. Não há vontade do município de fiscalizar a empresa. Nós faremos de tudo o que for possível dentro desse contrato horroroso que foi feito pelo PT para que nós tenhamos sim a qualidade no transporte coletivo para as pessoas. É perfeitamente possível, Marelli, perfeitamente possível fazer com que a tarifa seja reduzida nos horários não de pico, onde tem menos usuários. Agora, é um transporte muito caro. Por exemplo, a gente tem bairros na cidade de Ponta Grossa, muito afastados, e que geram um custo muito alto no transporte coletivo. Somente com a fiscalização, o senhor acha que tem uma economia para diminuir a tarifa? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Claro que estaremos investindo também nas ligações entre bairros. O senhor tem um valor estimado da tarifa? Não posso te passar nesse momento, mas estudos já estão sendo feitos, Marelli. Nós faremos também ligação entre bairros, o que irá customizar melhor o transporte coletivo. Nós temos uma série de indicações que a gente vai fazer e que estarão também melhorando a qualidade na planilha que manda fazer a tarifa. Então, eu tenho condições tranquilas de fazer uma boa gestão na cidade só com gestão, sem aumento de impostos e sem aumento também, nesse momento, da quantidade de impostos. Uma das suas outras propostas também é em relação ao mercado da família. O senhor está colocando a proposta de que os produtos do mercado da família estarão disponíveis também em grandes mercados da cidade, né? Mercados mais comerciais, já tradicionais. No entanto, quando o senhor foi secretário de Assistência Social, teve um momento da administração, agora no último ano, em que, aliás, desde o ano passado, em que a administração do mercado da família passou a ser da assistência social. Era da Secretaria de Abastecimento e passou a ser da Secretaria de Assistência Social. Por que o senhor já não implantou isso quando foi secretário? O que faltou? Se você for prestar bem atenção, antes de fazer a pergunta, Marelli, eu tive 3 meses só de mercado da família. Porque foi o tempo que foi passado para a secretaria. Não dava tempo, então, para executar esse tipo de proposta? E eu tenho tranquilidade em dizer para você que nós faremos isso como se fosse uma gôndola de produtos da família. E tenho mais uma proposta que quero passar aqui. O senhor acha que os mercados vão aceitar isso? Com tranquilidade, como a farmácia aceita o medicamento popular. Com tranquilidade. E eu tenho mais uma proposta em cima do mercado da família. Faremos o mercado da família volante e levaremos em Itacoca, em Guaragi e em Uvaia essa mercadoria mais barata. Hoje, para uma pessoa vir de Itacoca para comprar no mercado da família, custa R$10 para vir, R$10 para voltar, além de ter que levar o sacolão embora. Nós vamos levar isso até eles. Nós vamos dar dignidade a essa população que mora longe e que tem condições deveria ter condições de ter uma vida normal como os que moram aqui. Então nós vamos levar a estrutura do município até lá. Mais uma proposta em destaque na sua campanha é o remédio em casa. E hoje a gente sabe que faltam medicamentos nas próprias unidades básicas de saúde. O senhor está dizendo implantar esta unidade móvel que vai levar medicamentos diretamente nas casas das pessoas, vai estar visitando os bairros. Como é essa proposta, candidato? As pessoas ainda parece que ainda não sabem o que é e ainda não entendem qual que é o custo disso para o município.
com criatividade, nós vamos resolver a maioria dos problemas da cidade, inclusive na Secretaria de Saúde. Criatividade. O governo municipal dos próximos 4 anos que não tiver criatividade não vai governar. Nós faremos sim um veículo com médico, farmacêutico e outros profissionais com a medicação que é de uso contínuo do município, que a secretaria tem, quais são os usuários e onde tem, para que as pessoas não precisem ir ao posto de saúde, esperar como é hoje, aliás eu tenho uma outra proposta em cima disso, esperar 1h30 para marcar uma consulta para a semana que vem, para trocar uma receita de um remédio que ela utiliza há muitos anos. Nós facilitaremos isso desta forma e assim tiraremos essas pessoas que vão só para a troca de receitas até o posto. Quantas unidades vai precisar? Criatividade. Nós iniciaremos no primeiro ano com 1 e conforme a demanda a gente vai colocando mais. Vai ser um sucesso, tenho certeza absoluta. Levaremos o remédio mais próximo das pessoas e tiraremos ele dessa fila, que eu também tenho uma solução na minha proposta de governo. Mas vou criar mais. Eu vou criar a grande farmácia da partilha municipal. Nós sabemos que a grande maioria das pessoas tem algum tipo de remédio em sua casa, na gaveta, e que esse remédio que não utiliza mais, e que esse remédio vai vencer e vai parar onde? No lixão enterrado. Nós vamos fazer uma campanha de conscientização e vamos trazer esses remédios para uma grande farmácia da partilha, onde teremos remédios que não tem aí à disposição do posto de saúde ou da estrutura, que estão jogados nas gavetas das pessoas. Isso é criatividade e economia, Clarisson, porque eu vou deixar de comprar alguns remédios que estão parados na gaveta das pessoas. Com tranquilidade, transparência e criatividade, faremos um grande governo para os próximos 4 anos. E em relação à pavimentação, hoje são muitos os bairros que enfrentam dificuldades com a pavimentação. O senhor tem afirmado em seu plano de governo e sua propaganda eleitoral que fará o maior número de quadras de asfalto possível, faz até uma previsão para que Ponta Grossa esteja 100% asfaltada daqui a 10 anos. Eu gostaria de saber como é que é esse planejamento, de onde virão os recursos para que o senhor possa fazer essa pavimentação e se o senhor tem uma meta de pavimentação. Nós vamos criar o Fundo Municipal de Pavimentação. É um absurdo que uma cidade como Ponta Grossa ainda tenha 588 quilômetros de ruas sem asfalto. Nós vamos fazer um planejamento e uma programação para que em 10 anos não teremos mais ruas sem asfalto em nossa cidade. Vou investir de recursos livres 35 milhões de reais por ano em pavimentação. E vou até o gabinete do deputado Aliel, vou até o gabinete do deputado Sandro Alex, vou até o gabinete do deputado estadual Plauto e também do deputado estadual Péricles, que devem para a cidade. Foram eleitos aqui e tem que fazer um grande mandato por aqui, para que eles possam trazer recursos para que a gente possa estar melhorando esses 35 milhões de reais. O município tem uma defasagem muito grande de ruas sem asfalto. É calamitoso o que eu vejo por aí nas minhas caminhadas. Cristo Rei está sangrando por problemas estruturais nas suas ruas e não se toma atitude. Ninguém se mexe. Entra prefeito, sai prefeito. Eu fiz 100 quadras de asfalto. Eu fiz 500 quadras. Tem que fazer uma programação para que isso não continue em nossa cidade. Para que isso termine. E eu tenho a solução. O Júlio Killer vai fazer. E em relação à CPS, o Programa do Asfalto Cidadão, o que pode ser feito? Vamos melhorar muito. Porque a partir do momento que eu investir, que isso é um dever da prefeitura. Hoje, a CPS, o governo atual, vende quadras pelo valor total da quadra. Isso é um absurdo, porque o munícipe, além de pagar os seus impostos em dia, ainda tem que pagar na sua totalidade o asfalto. Vai ser quanto mais barato o seu governo? Investindo, nós vamos fazer pela metade do preço.
Ao investir 35 milhões em recursos livres, eu vou dar a metade da rua para a comunidade. E esses contratos já estão firmados, por exemplo, na sua gestão, quando começar em 1º de janeiro. O que o senhor vai fazer com os contratos que já foram firmados? Tem que cumprir até o final. Eu sou cumpridor dos mandatos, dos contratos. Aliás, vou ser um pagador em dia. O município tem graves problemas de pagamento em dia. Os precatórios o senhor vai pagar? Como que o senhor vai fazer? Fazendo uma gestão séria, transparente, é preciso ajuste fiscal no e seu governo? Econômica. Vai precisar de ajuste? Precisa de uma gestão fiscal violenta. Mas eu serei um pagador em dia. Vou pagar as instituições em dia. Vou pagar os fornecedores em dia. Hoje nós temos pelo menos 8 CMEIs e postos parados por falta de pagamento. Isso é um absurdo, as pessoas esperando e não se paga as empreiteiras para que o bem seja entregue. Agora, alguns governantes estão fazendo os ajustes fiscais e elevando as taxas, impostos. Não, o senhor vai fazer isso? Acabei de dizer que não aumentaremos impostos. Utilizaremos o valor que é arrecadado nesse momento, só que com uma gestão criativa, transparente e capaz. Vou pagar em dia as empresas que fornecem para o município. Nós temos, por exemplo, aqui em nossa cidade, um conselho tutelar que está sendo despejado por falta de pagamento, 10 meses sem pagar aluguel. Isso é um absurdo, não é possível que as pessoas não percebam isso. Outra coisa, vou valorizar as empresas da cidade, vou valorizar. Existe uma possibilidade de fazer com que nós tenhamos essas empresas entrando no processo licitatório da prefeitura, para que nós possamos gastar o dinheiro da prefeitura aqui em Ponta Grossa e que isso retorne para Ponta Grossa para gerar emprego e renda para as pessoas. O senhor tem falado na construção de um parque verde linear, mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de saber se o senhor vai dar continuidade às obras do Lago de Olarias. Claro que vou, nenhuma obra vai ficar sem parar, inclusive esses CMEs e postos que eu vou entregar, porque do jeito que vai, não chegamos lá até o final do ano. O Parque de Olarias será entregue, meu governo. Tem um desafio muito grande pela frente, porque o que se entregou agora, o investimento que foi feito, foi menos de R$1 milhão. E o parque, no total, custa R$9 milhões. Nós entregaremos sim o Parque de Olarias e faremos o Parque Verde Linear. Em relação à sua proposta de funcionamento do CMEI central aos sábados, como é que isso vai funcionar? Qual vai ser o critério? Vou quanto que isso vai custar? Vou construir um grande CMEI central. Um grande CMEI central. E nós disponibilizaremos esse horário aos sábados para as mães que têm trabalho aos sábados no comércio, que trabalham no comércio e não têm onde deixar seus filhos. Nós estaremos com a estrutura do município aberto aos sábados, nesse CMEI, para que as mães possam estar deixando seus filhos. Mas agora, vou fazer um alerta. Aquelas que trabalham e comprovem o trabalho no sábado. Agora tem outro projeto dentro da área de educação, que é o projeto Olhos da Minha Escola, nas escolas municipais e creches, em parcerias aí com atendimento oftalmológico gratuito aos estudantes. Hoje a gente sabe que faltam especialistas em todas as unidades, faltam especialistas para as pessoas. Como o senhor vai implantar isso nas escolas? Investimento. Neste governo, a saúde escolar foi abandonada. Está abandonada num quartinho aqui na Rua Hermelino de Leão. Nós faremos, além da contratação de oftalmologia, nós vamos colocar à disposição das crianças matriculadas no ensino municipal, neurologista, psicólogos. Vamos colocar também um trabalho para obesidade infantil, onde teremos psicólogo, assistente social e nutricionista, para que essas crianças possam ter, enquanto adultos, uma qualidade de vida. Agora, Se nós tratarmos as crianças nesta fase da sua idade, onde está se formando o caráter, nós teremos sim
adultos com uma qualidade de vida muito melhor e um desempenho muito melhor em sua vida. Agora, candidato, o senhor fala de tantas propostas, tantos planos e que isso precisa aí de uma reavaliação, uma auditoria na prefeitura. Mas de quanto será a economia para gerir todos esses programas que parece que aí vai fugir até mesmo do orçamento municipal? Olha, aqui é tudo questão da gestão, claro. Eu não vejo outra saída. Não existe outra saída a não ser uma bela Mas nós temos uma administração. folha de pagamento engessada praticamente. Temos aí a área de saúde e educação que são engessadas. Aí sobra poucos % para a prefeitura. Sobra pouco nesse modelo que nós estamos. Eu vou fazer um contingenciamento das despesas. Nós vamos cortar na própria carne. Nós vamos fazer um corte nos cargos comissionados. Eu vou diminuir o número de secretários, vou fazer fusões para que elas possam ter uma melhor capacidade e que não se gastamos mais gastos que não são a prioridade do município. Teremos uma economia fantástica. Só na TV educativa, que gasta quase 2 milhões de reais por ano, nós teremos 8 milhões de retorno para investimentos livres. Em esporte, em cultura, nós teremos a diminuição do número de cargos comissionados, que também terá uma redução satisfatória nas despesas do município. E reveremos todos os contratos, claro. Eu falei aqui que sou cumpridor de contrato, mas uma bela administração nós candidato, teremos. Nosso tempo já está quase encerrando. Se o senhor não ir para o segundo turno, quem o senhor vai apoiar? Não passa pela minha cabeça. Eu estarei no segundo turno, sim, e vou decidir o futuro da cidade junto com toda a população pontagrossense. Mas claro que não passa pela cabeça. O senhor pode apoiar Marcelo Rangel no segundo turno? Isso não passa pela minha O cabeça. senhor pensa em ter outra secretaria novamente no governo de Marcelo Rangel? Não. Não será mais secretário de Marcelo? Não. Eu serei o prefeito da cidade de Ponta Grossa a partir de 2017. O senhor tem 30 segundos para as suas considerações finais. Muito obrigado. Quero agradecer ao ouvinte da Rádio T por estar nos ouvindo e colocando um pouco daquilo que eu penso da administração. Nós teremos um grande mandato, um mandato para as pessoas. Serei o prefeito dos bairros, aquele que vai investir realmente onde mais precisa. Teremos pessoas capacitadas e técnicas mais sensíveis ao meu lado no governo municipal a partir de 2017. Nós agradecemos a participação do candidato Júlio Killer, do PMB. Rádio T, Rádio T, Rádio T. Eleições 2016. Da sua decisão, nós fazemos a informação.